Pessoal, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Aninha Pacheco. A receita de hoje é para você que gosta de fazer pão caseiro ou para você que quer aprender a fazer um pão caseiro. Ela vai poucos ingredientes, é bem econômica, rende muito e é uma delícia e o melhor, também pode ser feito na batedeira. Então vamos aprender? Receita de hoje, pão caseiro na batedeira. A gente vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 15 gramas de fermento biológico, 1 xícara de leite morno, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colherzinha de café de sal. A receita é tão simples que você simplesmente vai adicionar todos os ingredientes na batedeira. Então eu começo adicionando o fermento, o leite morno, o óleo, o açúcar, o sal e a farinha de trigo. A farinha eu adiciono a metade agora e durante o processo eu vou adicionando aos poucos para que a gente não perca o ponto do pão. Nesse primeiro processo eu adiciono aproximadamente 2 xícaras de farinha e reservo 1 xícara. Uma dica muito legal é a seguinte: quando a gente prepara o pão na batedeira, ele não pode ser feito em alta rotação. Então você tem que deixar a batedeira em velocidade de mínima para média, assim você tem um melhor resultado. Agora a gente para um pouquinho, eu deixei 3 minutinhos ali batendo, agora eu paro um pouquinho para poder verificar o resultado da massa. Ó, você pode notar que ela quase já não gruda na mão, mas ainda gruda um pouquinho. Isso significa que essa massa está pedindo um pouquinho mais de farinha, por isso que é importante que você adicione aos poucos. Então vou colocar mais 1 colherinha aqui de farinha e aí a gente bate mais um pouquinho. Acrescentei mais aquele pouquinho de farinha e aí é hora de conferir a massa novamente. Quando ela começa a cair assim do gancho e não gruda mais nas mãos, olha, significa que ela não precisa mais de farinha. Sobrou aqui um pouquinho de farinha, equivalente a um pouquinho menos da metade da xícara. Então eu posso concluir que eu usei aí aproximadamente 2 xícaras e mais um quarto, mais ou menos assim. Depois que a massa está pronta, não precisa ser sovada à mão, porque lembre-se que essa é uma massa de batedeira. Eu vou bolear a massa. Vou colocá-la, voltá-la para o bowl. E agora eu vou cobri-la com plástico filme, vou deixar ela aqui descansando por aproximadamente 45 minutos ou até dobrar de tamanho. O meu pão ficou 1 hora descansando e você consegue perceber o resultado. Vou abrir aqui com você. Olha o tanto que ele rendeu, o tanto que esse pãozinho cresce. Claro que depois que a gente toca no pão e tudo, ele perde um pouquinho de ar e perde um pouco do volume, mas ele tá com uma massa muito bem feitinha. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é modelar os pães. Então eu vou começar fazendo as bolinhas dos pães e depois a gente aplica aí, a gente define qual vai ser o molde que a gente vai usar, tá bom? Então para isso, para que a gente tenha um tamanho mais ou menos padrão, eu seguro a massa desse jeito e aperto o pão assim, ó. Então ele já tem aqui mais ou menos um padrão de tamanho. E aí eu vou reservando. Minha massa rendeu 9 pãezinhos. E a partir daqui a gente vai então dar um formato para o nosso pão. Bom, para modelar o pão, eu vou aproveitar aqui aquele pouquinho que sobrou do nosso preparo, vou untar um pouquinho aqui a minha bancada, justamente para que o pão não grude aqui. E também, como o meu rolo ele é de silicone, eu também aproveito para passar um pouquinho de farinha de trigo nele, para que não grude no pão. E agora a gente começa. A gente vai pegar todo esse volume aqui que eu separei e a gente vai abrir bem com o nosso rolo. Então você abre bem e aí você vai enrolando assim, ó.
essa última pontinha, você põe ela aqui embaixo. Tá vendo? Desse jeitinho. Aí você leva pra assadeira. Minha assadeira tem 32 centímetros, é uma assadeira antiaderente. Mas como esse pão vai óleo, você não precisa untar. Se você quiser, pode passar só um pouquinho de óleo no fundinho da sua forma, mas não precisa de muita coisa não. E aí a gente continua aqui a modelar os nossos pães. Bom, agora os pãezinhos já estão todos modelados, agora eles vão descansar mais um pouquinho aqui para também aumentarem o seu volume. Ficam por aproximadamente meia horinha aqui, então esse processo é um pouquinho mais rápido. Daqui 15 minutinhos eu ligo o meu forno, deixo ele pré-aquecendo por mais 15 minutos, né? E aí ele fica numa temperatura de aproximadamente 180 graus, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, meia horinha depois que o pão descansou, a segunda etapa aí do descanso do pão, ele fica assim, ó. Ele cresce bastante e agora a gente vai pincelar uma gema. Outra dica que eu vou deixar para você também nesse preparo, tá? Caso você pincele uma gema gelada aqui, dá o choque térmico e o seu pãozinho murcha, tá bom? Então lembrando que sempre que você for pincelar o pãozinho, a gema precisa estar em temperatura ambiente. Agora eu vou pincelar e aí a gente vai assar e eu já volto para você com o resultado. Enquanto o nosso pãozinho tá no forno, aproveita para se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha e por favor não deixe de me dizer o que você também tá achando dessa receita. Deixei aqui durante todo esse vídeo algumas dicas bem importantes e eu espero realmente que elas sejam bem úteis aí para o preparo do seu pão, para que ele tenha uma excelente qualidade. Já já a gente volta. E agora a gente vai ver como esse pãozinho ficou. Eu posso garantir para você que a casa tá tão cheirosa. Vamos conferir? Gostou dessa receita? Se inscreve no canal, ative as notificações e não deixe de me contar o que você achou. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!